Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Arsenio Mudender. Hoje eu trago um vídeo exclusivo, né, dada a solicitação de um dos nossos seguidores do canal, na qual pede que façamos um vídeo aula demonstrando passo a passo de como fazer uma pirâmide etária. Então, relativamente ao seu pedido, nós nos dedicamos e fizemos paulatinamente, passo a passo, né, com toda a explicação possível de como fazer uma pirâmide etária usando a população moçambicana projetada, ou seja, do censo de 2017. Então, o gráfico é exatamente este e eu vou demonstrar passo a passo de como fazer do absoluto zero até a este ponto. Um, para você que ainda não é inscrito, como sabemos, inscreva-se, como sempre tenho dito, inscreva-se no canal, porque para os inscritos sempre tem esse privilégio, tem a possibilidade de solicitar um certo conteúdo que, se calhar, no seu dia a dia tem sido uma dificuldade. Então, nós oferecemos esta possibilidade aos nossos seguidores inscritos. Então, se inscreva-se no nosso canal e, de seguida, pode fazer qualquer solicitação que nós já vamos te preparar carinhosamente e passo a passo de como fazer ou resolver a sua situação. Então, vamos, sem mais delongas, vamos para a prática. O gráfico é exatamente esse, como já havia dito, e eu vou aqui demonstrar eh, como fazer o gráfico referido do absoluto zero. Então, temos aqui a nossa primeira tabela de dados. Primeiro, vamos dizer uma coisa: o gráfico da pirâmide etária não está padronizado nas opções do Excel. Não temos, se nós formos a ver aqui nas opções de gráficos, não temos nenhum gráfico que se assemelha a uma pirâmide etária. Então, razão pela qual é preciso que estejam muito atentos. São muitas opções, muitas funcionalidades que havemos de usar e é necessário a vossa total atenção se não for já perceber um passo, eu sugiro que recue, não é? Recue o vídeo, assista com vagar, repita quantas vezes quiser para poderes ter as capacidades de fazer um gráfico da pirâmide etária. Primeiro temos a tabela já organizada em grupos etários, a população do sexo masculino, que são homens e as mulheres. Essa informação nós tiramos da página do INE, né? Tiramos e organizamos os dados. Para quem quiser ir lá ver esses dados, pode acessar a página do INE e terá acesso à população etária do censo de 2017. Então, a primeira coisa, nós vamos ter que transformar esta tabela em uma que pode nos ajudar a ter um gráfico de uma pirâmide etária. Por exemplo, por que eu digo isso? Por exemplo, se eu for a selecionar e ir para a guia inserir e nas opções de gráfico, que um dos gráficos que se assemelha, ou que um dos gráficos que em algum momento pode se assemelhar é o gráfico de barras. Se eu faço um clique e vejam como fica o gráfico. Esse gráfico não é semelhante a uma pirâmide etária. Então, tenho que transformar esse gráfico para semelhar. Como é que eu faço? Primeiro passo, terei que transformar a minha tabela para que me dê essa possibilidade. Então, como é que eu faço? Primeiro, vou ter que copiar esta tabela aqui ao lado para uma outra, né? E terei que fazer algumas transformações. Vou começar desde já, vou colocar igual na primeira célula, grupo etário, para que o Excel me traga toda essa informação. Vejam que o Excel já trouxe aqui toda a informação, né? Conforme nós precisamos, e eu ainda preciso da linha de homens, da distribuição por sexo, tenho aqui também. Isso, atenção, estou a usar apenas uma fórmula, ok? Que estou a retirar dados destas células para estas. Aqui na coluna das mulheres, eu também não preciso alterar absolutamente nada. Onde eu preciso alterar os dados, altura, é exatamente na coluna dos indivíduos do sexo ou da população do sexo masculino. Porque é isso, eu tenho que transformar estes dados positivos em negativos para os gráficos das barras se desfazerem. O positivo estará do lado direito e o negativo estará do lado esquerdo. Então, eu vou
dizer o seguinte: como é que eu faço essa transformação? Digo que é igual a este valor e multiplica por um elemento neutro, né? Um elemento neutro, mais negativo, que é nesse caso um elemento neutro negativo, me refiro do número um. Então vou aqui multiplicar todos esse valor vezes menos um e faço um enter e vejam que eu tenho um valor menos 341.185 e aqui tenho um valor positivo. Então já tenho aqui um número negativo que eu preciso, vou arrastar e tenho já todos os valores negativos. Aqui dá-me um alerta de um erro e eu vou clicar em ignorar erro e já tenho aqui os meus valores negativos. O que é que eu faço de seguida? Selecionar toda a tabela já organizada, ajustada, vou para a guia inserir e vou para a opção dos gráficos, clicando em gráfico de barras. Façam um clique, vejam que eu já tenho aqui um gráfico um pouco semelhante, né? Um pouco semelhante a uma pirâmide, mas ainda precisa de alguns ajustes. Então, o que eu vou fazer é primeiro vou sobrepor esse gráfico por cima desta tabela, porque eu não preciso mais trabalhar com essa tabela que eu transformei os dados, simplesmente vou sobrepor. Depois, aqui algumas coisas, deixa eu só aumentar um pouco de zoom para todos vocês não terem dificuldades de poder compreender. Então, vou fazer aqui alguns pequenos ajustes. Primeiro, eu vou ter que remover estas linhas porque eu não irei precisar, não é? Não irei precisar. Estes números de baixo, estes números também de baixo deste eixo inferior também posso aqui remover. Então, o eixo do grupo etário também posso puxar um pouquinho para aqui, para estar um pouco mais ajustado, organizar um pouco mais. E eh, posso ainda colocar o título de gráfico, que é pirâmide etária da população. Eu vou fazer um copy aqui da população moçambicana. Então, eu vou aqui substituir com um copy and paste e vou identificar aqui no censo, não é? Censo 2017. É importante que todo o título de um gráfico esteja devidamente identificado para não suscitar a possíveis perguntas que irão ser colocadas pelos tomadores de decisão ou pelos analistas. Então vejam que tenho aqui a minha pirâmide quase já pronta, então vou fazer alguns ajustes para ficar ainda mais bonitinho. Então, como é que eu faço? Como é que eu tenho que ajustar estes limites? Faço um clique em um dos gráficos, formatar série de dados. De seguida, tenho aqui a opção sobreposição da série. Eu vou colocar aqui 100% para ter uma sobreposição de 100%. De seguida, com Enter, veja aqui os gráficos, não é? Estes gráficos já estão sobrepostos, estão na mesma linhagem. Atenção, estão na mesma linhagem. Então, de seguida, já tenho aqui os gráficos sobrepostos. Eu terei que aumentar, alargar a abertura dos gráficos. Eu vou aqui na largura do intervalo e vou colocar, posso aqui colocar uns 5% para que ele seja alargado e a distância entre uma barra da outra seja correspondente a uns 5% de largura. Ok? Já temos aqui o nosso gráfico ajustado, né? As larguras, assim como o espaçamento. E de seguida, como é que eu faço? Vejam só que tenho aqui estes grupos etários no meio, mas eu não quero que estejam no meio, quero que estejam num cantinho exatamente como esse. Como é que eu faço isso? Clico, né, nestes eixos onde tem dados do grupo etário, clico em formatar eixo e de seguida temos aqui opções de etiquetas, né? Temos aqui etiquetas e temos sobreposição da etiqueta. Vou fazer um clique e vou selecionar a opção mínimo ou inferior. Para o meu Excel aparece como mínimo, em alguns pode aparecer como inferior, mas a opção é a mesma. Então vejam que o, o nosso eixo de dados do grupo etário já aparece num lado esquerdo. Vou fechar e ainda o que eu preciso nesse gráfico? Eu preciso saber quais são os dados, né? Por cada estes grupos, estas colunas que aqui aparecem, ou essas barras. Faço um clique em um dos gráficos e clico em
clico aqui no mais, né, nos elementos do gráfico, aqui no mais, faço um clique e vejam que tenho aqui os elementos do gráfico já aparecidos e vou fazer um clique na etiqueta de dados, nesta setinha, e eu vou dizer que os dados me apareçam na extremidade exterior. Façam um clique e vejam que já temos aqui os dados, né, por cada barra. E depois também para esse gráfico faço o mesmo, né? E vejam, e já temos também aqui os dados. Só que tem uma coisa, os dados aqui aparecem negativos, mas eu quero que sejam dados com valores positivos. Como é que eu transformo isso? Eu não quero visualizar esses números negativos, porque logicamente que não existe um certo número de população negativa, né? O- então, eu terei que tenho que transformar estes dados para valores de negativos para positivos, mas não alterar os seus números. Como é que eu faço isso? Seleciono uma das células, não é? Seleciono uma das células que eu tenho aqui já selecionada. eh, Faço um clique hum, em formatar rótulo de dados, não é? Depois vou aqui na primeira opção, vejam que o Excel abriu esta opção, opção de etiqueta, tem aqui valor a partir da célula. Faço um clique na primeira opção, valor a partir da célula, o Excel vai abrir essa janelinha que já nos aparece na tela, e faço um clique e seleciono os valores correspondentes à população do sexo masculino, como podem ver aqui nesta tabela. De seguida faço um clique, mais um clique em OK e veja que os dados positivos já apareceram. O que eu tenho que fazer? Tenho que remover os negativos. Como é que eu faço? Ainda nessa mesma funcionalidade, desmarco a opção valor. Desmarcando a opção valor, já tenho aqui os meus valores aqui positivos apenas, como podem ver. Então, o que me falta, o gráfico praticamente já está no final. O que falta é fazer uns pequenos ajustes, né? Posso aumentar o tamanho da letra. Já tenho aqui a minha pirâmide etária já elaborada. Posso aqui tentar formatar aqui o texto para ser mais preto, mais visível, né? Fazer alguns ajustes para tornar o gráfico mais bonitinho. Posso tentar aqui mudar a cor, estar um pouco uma cor mais bonitinha. Vou alterar para a cor amarela conforme aqui aparece no nosso resultado. E ainda vou aqui nesse gráfico da população masculina e também vou alterar para um azul carregado. Façam um clique e vejam que já tenho aqui uma visualização mais profissional do nosso gráfico. E ainda, o que é que faremos? Há um detalhe aqui que vocês podem ver. Vejam que aqui estão ocultas algumas faixas etárias, mas isso é por causa do espaço que nós temos para o nosso gráfico. Para isso, eu vou ter que diminuir o tamanho da minha letra para aparecerem todos os grupos etários. Já estão aqui disponíveis. Então, eu dizia, e vejam só que o nosso gráfico já está muito mais profissional. Posso ainda mudar o fundo, não é? O fundo da minha área de gráfico, fazendo um clique na opção de formatar e de seguida posso aqui selecionar hum, esta opção, né? Um cinzento um, um cinzento muito mais claro, só para poder diferenciar com o ambiente do Excel. E ainda, se também eu posso ainda na opção de formatar, posso ainda mudar o efeito. Posso pedir que a área de gráfico me apareça com uma sombra, né? Apareça com uma sombra para eu conseguir ver aqui os limites do gráfico. Vejamos qual é a diferença. Qual é a diferença? Yeah. Qual é a diferença? Não vejo nenhuma diferença. Então aqui podem fazer mais ajustes como quiserem, não é? De acordo com a vossa vontade, de forma a tornar o gráfico mais visível, né? Mais profissional, mais destacado e tal. Isso não é algum problema. Então, basicamente é isto. São estes passositos, né? Que são usados para poder fazer um gráfico da pirâmide etária basiquinho. Existem gráficos mais avançados da pirâmide etária, né? Esse já fará parte de um curso profissional que nós vamos criar, estamos a preparar aqui na nossa academia. Então, é basicamente isso que eu trouxe para vocês. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, deixem um like.
deixem um like porque isto é muito bom para o nosso canal e também inscreva-se no nosso canal para não poder perder conteúdos que nós partilhamos aqui importantíssimos no canal. Partilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas familiares, né? Também para poderem, de certa forma, aprenderem alguma coisa em relação ao uso desta ferramenta ou deste software, o Excel, né, que é usado a nível de todas as empresas. Então, muito obrigado por ter nos acompanhado até o final e até a próxima.